2 months, but Chicago police have filed their first murder charge stemming from the deadliest weekend Chicago has seen this year. 27-year-old Terrell Webb is accused of shooting and killing a rival gang member. He was charged after a deathbed statement from the victim. It was one of more than a dozen murders the first weekend in August. Chicago police then put 430 additional patrol officers on the streets, 600 more on the weekends, focusing on the most violent neighborhoods. So tell us, bro, how did you feel when you learned that the victim of your case actually, made a statement to the police about what happened? First in my head, I'm like, hell nah. This shorty, man, this dude, man, I ain't gonna cap on him. He was getting busy, you know what I'm saying? He just, whatever. If they wanna say you're a street legend, yeah, they say that, but I say not. I say otherwise. Are you telling on the you know what I'm saying? That's what's wrong with it. And you have been shot before, correct? Yeah, by Lil Chris. That's the one that told on his deathbed. Oh, Mad Max? Yeah. Where he hit you at? In the leg and foot. So I was on crutches for like 6 months or so. Okay. So what were your thoughts when the internet footage or the video footage came out on the internet of Mad Max telling on Hell Rail on his deathbed? That f***ed me up because folks was gangster. He was a real killer, folks. So it was like, once I seen that shit, I'm like, boy, you niggas in Chicago just different, folks. Y'all just ain't real. Y'all ain't right, folks. Like that's some deep shit to die and tell on a nigga, like. And after doing so much you did, like all the shit you did to us, folks. You feel me? Like, shorty, you got wild, folks. Like, you feel me? I thought he was gonna go out like a gangster for you to get on that bunk and tell on the motherfucker right before you check, though. Like, you just killed your whole gangster shit, like. Salve, Thugs. Antes de ser um dos nomes mais conhecidos do drill em Chicago, G-Herbo vivia a típica vida de um jovem membro de gangue das ruas de Chicago, fazendo parte de uma banca muito conhecida por lá, chamada NLMB. Por pertencer a essa banca, G-Herbo tinha vários parceiros com muita disposição para dar continuidade ao estilo de vida das ruas e deixar cair vários rivais. Então, neste vídeo eu vou falar sobre a história do Mad Max, um dos parceiros do G-Herbo, que aterrorizou os maiores rivais da banca NLMB. Então, já se inscreva se ainda não for inscrito e deixe o like para fortalecer o canal. Agora, bora pro vídeo. Christopher Jackson era conhecido como Mad Max. Ele passou boa parte da sua infância no lado oeste de Chicago, e bem no meio da cultura de gangues. E não era apenas fora de casa. Isto era algo que já estava dentro da própria família do Mad Max. O pior é que a sua mãe teve que encontrar uma maneira de tomar conta dele após o seu pai, Michael Bolden, perder a sua vida em Chicago, em julho de 2007, quando Mad Max era apenas uma criança de 12 anos de idade. Então, Mad Max perdeu a sua figura paterna muito cedo, e claro que isso afetou ele de algum jeito. Não só afetou ele e a sua mãe, mas também afetou os dois outros irmãos do Mad Max, conhecidos como Jim Mansky e o Molly. Enquanto a mãe deles tentava o melhor para criar os filhos, Mad Max e seus irmãos meio que entraram para o negócio da família, se tornando soldados da banca NLMB, inclusive bastante conhecida por ser a banca que o rapper G-Herbo e o Lil Bibby representam. Para quem não sabe, Lil Bibby é um rapper e também um antigo empresário do rapper Juicy WRLD. Mas dando continuidade, NLMB foi criada em Chicago, nas ruas da 79th Street, mais conhecida no drill como Terror Town, ou Cidade do Terror. E tinha uma estrutura firme que basicamente foi passada de geração em geração. E Max era um dos membros que tinha algo especial por dentro. Era como se ele tivesse nascido para essa vida mesmo, tendo como mentor nas ruas os seus tios conhecidos nas ruas de Chicago como Big Lows, Rodney e White Folks. E assim, um monstro nas ruas estava sendo criado. O que na real era necessário, tendo em conta a quantidade de inimigos que estavam no caminho da gangue NLMB, com dois dos maiores rivais da banca, sendo os dois membros renegados dos Gangsta's Disciples, conhecidos como KTS Von e Black. Mad Max já tinha uma mentalidade de um verdadeiro soldado das ruas, mas enquanto ele crescia, a vida transformou ele em um grande atirador, que se tornaria a arma secreta da banca NLMB. Quanto mais ele aprontava pelas ruas, mais ele se tornava um atirador sangue frio. E o falecimento dos seus tios, que eram os mentores dele, fizeram com que o Mad Max alcançasse um outro nível nas ruas. Os principais rumores apontam que uma gangue conhecida como Blackside Ops encontraram um dos tios do Mad Max, conhecido como White Folks,
desprevenido em 2006, mas ele lutou pela vida e conseguiu sobreviver no momento. Porém, infelizmente, os ferimentos feitos após o atentado contra a vida do tio do Mad Max nunca chegaram realmente a curar, e um tempo depois, ele não conseguiu resistir, chegando assim a falecer em 2011, muito tempo após ser alvejado. G Herbo já homenageou e citou o nome do White Fox algumas vezes online e em músicas como Write My Name, lançada em 2014, que faz parte da mixtape Welcome to Fazoland, e a própria mixtape foi dedicada ao parceiro do G Herbo, conhecido como Faison Robinson, ou apenas NLMB Fazo, que foi alvejado em abril de 2010, quando os rivais atingiram ele nas costas em Chicago. E essa perda também fez o Mad Max, de certo modo, perder a cabeça ainda mais. Porém, o próximo tio, que ele perdeu para as ruas, fez o Mad Max mostrar a sua eficiência aos rivais. Carlos Alexander, mais conhecido nas ruas apenas como Big Lows, estava andando na parte de fora da sua casa no dia 31 de outubro de 2012, por volta das 10 da manhã, quando ele foi abordado por homens que dispararam e alvejaram Big Lows algumas vezes antes de deixarem o local do crime. E assim, a coroa foi passada para o Mad Max, tornando assim ele o homem de casa. Além disso, Mad Max também lutava para manter o nome do seu tio vivo nas ruas, e supostamente foi aí que a sua história como um suposto vilão começou. Na real, antes do falecimento do seu tio Big Lows, Mad Max já costumava deslizar pelas ruas de Chicago na área dos seus rivais. Mas após perder o Big Lows, Mad Max ficou ainda mais frio e sedento. É dito que ele estava sempre pelas ruas, louco para deixar algum rival cair. Mad Max passou a ser um nome temido pelos rivais. Vários rumores afirmam que ele já tinha deixado cair pelo menos 11 rivais, incluindo rivais de gangues conhecidas como Outlaw City, Lakeside, KTS e MTG. Enquanto muitas histórias sobre ele são apenas rumores que circulam por Chicago, uma das únicas que foi confirmada em documentos oficiais pelos próprios policiais de Chicago mostra o quão sedento pela vida das ruas o Mad Max era e o porquê dele ter sido considerado por muitos a arma secreta da banca do G Herbo. O último nome nessa lista é de um homem conhecido nas ruas como Shooter Shells, da gangue Black Mob. Este homem testemunhou de perto a insanidade do Mad Max e, infelizmente, não viveu para contar a história. E o irônico é que ele era considerado por muitos como o Mad Max da sua gangue, a Black Mob, e também era conhecido como o principal atirador da sua gangue na época. Mas em uma disputa entre os principais atiradores das suas gangues, o Mad Max acabou vencendo. Relatórios da polícia apontam que em julho de 2017, Cedric Dawes, mais conhecido apenas como Shooter Shells, estava se aproximando do seu veículo por volta das 9h30 da manhã, quando 3 homens saíram de um veículo branco e começaram a disparar contra o Shooter Shells, que foi alvejado várias vezes e perdeu a vida no local às 9h40 da manhã. Os investigadores acreditam que foi um caso planejado com ligação à banca NLMB. Segundo os oficiais, este caso foi conectado a uma música chamada Death of 150, que pode ser traduzida em português como A Morte de 150, lançada poucos meses antes do falecimento do Shooter Shells. E a música foi considerada boa por muitos, mas na época, a NLMB meio que estava no auge, então se você atacasse eles, claro que eles iriam soltar o Mad Max. E poucos dias após o Shooter Shells ser alvejado e perder a vida, Mad Max foi preso por porte ilegal de arma. Em 2021, vários anos após o falecimento do Shooter Shells, documentos oficiais que foram divulgados mostram que os policiais federais apontavam Mad Max como um dos principais suspeitos no caso do falecimento do Shooter Shells. Mad Max estava optando por um caminho sangrento e os rivais dele estavam caindo um por um, e os policiais muito provavelmente iam conseguir prender ele para sempre pelo falecimento do Shooter Shells. Isso se o Mad Max ainda estivesse vivo após o encerramento das investigações. Mas enquanto ainda estava em vida, os policiais tentaram várias vezes e também falharam várias vezes ao tentar manter o Mad Max preso. Max estava sempre entrando e saindo das prisões por aterrorizar a vida dos seus rivais, que é possível até fazer um álbum de foto só de todas as vezes que a polícia já prendeu ele. Max literalmente estava fazendo números nas ruas, mas tal como qualquer um que esteja vivendo essa vida nas ruas, e se aprofundando até esse ponto, se os policiais não estiverem conseguindo pegar você, então os seus inimigos vão. E o que não faltava na vida do Max eram inimigos buscando por vingança. E este, basicamente, é o ciclo da vida de alguém completamente aprofundado na vida das ruas. Bem, o dia em que um dos inimigos do Mad Max conseguiria uma oportunidade para pegá-lo chegou no dia 3 de agosto de 2018. Relatórios apontam que um homem estava em pé no gramado de um prédio
por volta das 15 da tarde, quando foi alvejado no braço. Mas depois, o homem foi levado para o centro médico da Universidade de Chicago, onde conseguiu permanecer em condição estável. E o mais louco é que no final de semana em que aquilo aconteceu, Chicago parecia uma zona de guerra, sendo que foi considerado como o fim de semana mais mortal na cidade de Chicago, pelo menos naquele ano. Então, eram muitos familiares preocupados com parentes internados em hospitais devido a ferimentos de bala, e outros já estavam de luto. E o homem que havia sido alvejado no braço era o Mad Max, e o caso do Max era mais complicado do que os noticiários fizeram parecer no começo. Mad Max estava indo para a casa da sua mãe quando um rival conseguiu a sua localização, perseguiu e alvejou Mad Max. Testemunhas no local ligaram para a polícia avisando que alguém tinha sido alvejado e que parecia uma tentativa de assalto. A testemunha também afirmou que a vítima estava acordada e respirando. Os policiais chegaram no local do crime e encontraram Mad Max com ferimentos de bala na parte de cima do seu braço direito e no estômago. E ao contrário do que os noticiários estavam espalhando na época, os relatórios oficiais da polícia deixavam claro que o Mad Max foi levado para o hospital em estado crítico. É possível até encontrar filmagens das câmeras dos policiais mostrando o momento em que chegaram no local e encontraram Mad Max no chão. Parte do vídeo mostra alguns vestígios de sangue no local em que o Mad Max estava deitado. E daí, a perseguição pelo responsável do crime tinha começado e uma criança que estava presente no momento contou para os policiais que um homem com casaco preto e dreadlocks estava disparando contra alguém. E assim, os policiais foram atrás do homem e conseguiram prendê-lo. O homem também estava com uma arma quando foi preso. E quando perguntaram para ele onde conseguiu a arma, ele disse aos policiais que a encontrou em um certo lugar. Filmagens das câmeras dos policiais mostram também o momento em que eles prenderam o principal suspeito pelo crime. Imagens da câmera de segurança onde eles encontraram o suspeito desmentiram a história que o homem contou sobre ter encontrado a arma em um local específico. Isso porque os policiais foram ver as imagens de segurança próximas ao local em que o homem afirmou ter pego a arma. Bem, as imagens não mostraram ele pegando arma alguma. Na real, ele já estava com a arma. Mas o suspeito era um membro muito respeitado da banca Lakeside. O nome do homem responsável é Banker Webb, mais conhecido nas ruas como KTS Hellrail ou Big Lakeside. Big Lakeside foi solto da prisão enquanto Mad Max ainda estava vivo. Porém, o caso inteiro mudou quando Mad Max acabou falecendo no hospital em que estava internado um mês após ser alvejado. E o estado ou as acusações no caso foram atualizadas, já que um homem, ou seja, o Mad Max, perdeu a vida devido ao tiroteio. O que é mais louco é que, de acordo com os investigadores, Mad Max chegou a cooperar com os policiais quando foi questionado sobre quem foi o responsável pelo tiroteio. Na real, um vídeo do Mad Max, literalmente confirmando que foi o Hellrail quem atirou nele, foi divulgado. No vídeo, o Max ainda estava no hospital tentando lutar pela sua vida. E documentos oficiais também foram revelados confirmando que o Max cooperou com os policiais, coisa que é reprovada por aqueles que estão na vida das ruas ou são membros de alguma gangue. E quando o Hellrail foi posto em liberdade, ele foi até o Instagram meio que comemorar a sua liberdade e ainda atacou o Max, mas o Big Lakeside não imaginava que a acusação estaria prestes a mudar de porte ilegal de arma para uma acusação de homicídio. Big Lakeside até tentou evitar ser preso quando saiu de Chicago e fugiu para um outro estado dos Estados Unidos da América. Mas de qualquer jeito, não demorou muito para ele ser pego e transferido para uma prisão em Chicago. Big Lakeside estava enfrentando agora uma possível pena mínima de 45 anos de prisão e culpou tudo isso ao Max, já que o Max, antes de perder a vida, confirmou aos investigadores que foi o Hellrail quem o alvejou. Muitos, inclusive, consideram essa uma das misturas mais loucas nas ruas, quando um membro de gangue bem conhecido nas ruas por ser um atirador coopera com a polícia, ou como eles dizem nos Estados Unidos, se torna um snitch ou um rato. Mas antes de ser preso, o Lakeside estava tentando fazer música. E ele até soltou uma música, onde atacou e expôs o Mad Max por cooperar com a polícia, mesmo o Max sendo alguém conhecido por ter tirado a vida de vários rivais. No vídeo da música, o Big Lake estava usando uma camisa com a foto do Max e acima da foto escrito 150K, meio que como uma forma de fazer referência à música Death of 150, do seu parceiro Shura Shells, que inclusive foi uma das supostas vítimas do Mad Max. E como uma forma de divulgar a música, Big Lake também postou uma foto da t-shirt e colocou uma legenda onde indicava estar rindo da morte do Mad Max e ainda escreveu
a última vez que você vai pegar em um dinheiro. Mas voltando aos problemas com a justiça, como uma forma de evitar a prisão perpétua, Big Lake decidiu aceitar um acordo com a justiça, onde ele teria que cumprir pelo menos 10 anos do que levar o caso a julgamento, já que com o testemunho do Mad Max, antes de perder a vida, o Big Lake com certeza seria condenado culpado no caso de homicídio, mas evitou fazendo o acordo. Ele saiu no início de 2025. Mas é isso. O que você achou da história do Mad Max? Deixe nos comentários se você acha que ele realmente deixou cair 11 dos seus rivais. Que vídeo foi esse? Se inscreva se ainda não for inscrito e deixe o like. Thug Life.